Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Lucas, mais conhecido como Laude Gusta. Tenho 19 anos, nascido e criado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Rapaziada, eu escrevi aqui mais ou menos uma poesia que faz total sentido com o que eu vivo, com o que eu faço hoje em dia. E vou cantar aqui pra vocês verem. Mais ou menos assim, começa assim. Desde pequeno pensando qual é meu dom, a vida muda, o tempo passa e me pergunto se sou bom. Pra te mostrar minha caminhada é longa história, eu gravando no guarda-roupa fica na minha memória, mas é essencial pra eu chegar até aqui. Falar que sou do game não é piada pra você rir. Tipo o Alaud me dando oportunidade, eu esperando a minha nosada pra não parar na metade. Quem parou, volte, pega a visão, acredite nesse foco dentro do seu coração, né não? Como começar, como crescer, como avançar sem medo de perder, só depende de você. Não só depende de você, é que você sabe qual caminho seguir. Nunca pare e não pense em sair. Mesmo dando errado, você vai conseguir. Ontem em mim acreditei e hoje estou aqui. Acho que minha paixão e minha vontade de fazer rap veio em 2017. Comecei a rimar na rua com meus amigos. Comecei a fazendo freestyle, assistindo batalhas de rima. E quando eu fui ver, eu estava incluído já no meio. Lá em casa, as coisas tinham muita música. Era todo dia a minha irmã escutando um gênero, a minha irmã escutando outro gênero. Então a música era muito presente na minha casa. Só que em 2017 eu comecei a batalhar, batalhei em escolas, batalhei em rodas de rima perto da minha comunidade, só que nada profissional. Então o ano de 2017 foi mais como um aprendizado para mim ao todo. Quando chegou em 2018, eu comecei a focar mais e querer escrever uma letra, querer botar para frente. Só que eu não conseguia estúdio, não conseguia os recursos necessários para gravar um som. Não conseguia um equipamento, um fone, algo do tipo. Então chegou mais pro final do ano de 2018, eu batalhando, fazendo batalha de rima, cheguei e fui em Itaguaí, conheci um parceiro e arrumei um estúdio para gravar minha primeira música então. Fui gravar minha primeira música. Ela saiu no YouTube, pela quantidade de views que tinha já estava ótimo. O ano de 2018 passou, lancei minha primeira música, fiquei felizão. Até então, até eu não consegui gravar minha música no estúdio, ou quando eu gravava em casa a qualidade era um pouco ruim, porque eu não tinha um microfone, como eu disse, eu não tinha os recursos necessários. Então eu e meus amigos davam um jeito para tentar gravar. Eu comecei gravando minha música dentro de um armário, dentro de um guarda-roupa. A gente abria o armário, abria as duas portas e abria a roupa no meio, botava o microfone no meio e começava a cantar. Ou ali, ou num Palio que meu amigo tinha. E foi assim que a gente começou, editando a música pelo celular mesmo, tentando fazer alguma coisa, pegar um beat do computador, pegar um beat free, algo do tipo. E até então, o Jean, quando entrou em contato comigo, eu não tinha nenhum equipamento, eu não tinha um estúdio certo para ir, eu não tinha um lugar para gravar minhas músicas. E aí o Jean me deu a oportunidade de ir num estúdio muito brabo no Rio de Janeiro. Graças a Deus tive essa oportunidade de gravar minha primeira música profissionalmente. Na época eu tava precisando até de um dinheiro em casa, não lembro pro que seria, se era para um gás ou se era para uma mistura. Eu só fui pro estúdio na intenção de gravar minha primeira música, de realizar meu sonho, e não sabia que ia receber algo em troca, porque eu também nem queria na época. Porque eu tinha vergonha de falar com as pessoas, tipo, o que eu sentia ou o que eu falava, saca? Aí chegou o convite de eu vir até São Paulo, conversar com a rapaziada, trocar uma ideia, pro PH também apresentar melhor o projeto sobre a música. E aí a gente trocou uma ideia, eu cheguei com maior vergonha, não falava com ninguém, era timidão. Trocamos umas ideias lá, o PH chegou em mim e falou todo o projeto, explicou tudo, como é que seria, se eu ia continuar fazendo minhas músicas do mesmo jeito ou não. E ele me apresentou o projeto com a maneira de juntar o trap e o game, porque não era um bagulho que a gente via tanto, e fez essa junção. E eu caí de cabeça, vi uma oportunidade e falei, vambora. E na época eu não conhecia, mano, de jeito nenhum, eu não tinha ideia do mundo do esporte, tipo, da rapaziada dos games, que, tipo, era sério mesmo, que o bagulho muda vidas, que o bagulho, tipo, dá oportunidade pra rapaziada que vem de baixo, saca? Eu não tinha essa noção. Mas eu não podia perder a oportunidade, né, pai? Então eu cheguei no engenheiro e falei, pô, mano, eu conheço o CFA. E, tipo, na real eu omiti, não menti, porque logo assim que eu falei com o Jean que eu conhecia, eu comecei a pesquisar todos os influenciadores, ver o que eles faziam, ver qual jogo eles jogavam, o que eles escutavam. E eu vi que eles estavam começando a escutar muito essa música aqui do projeto, que era juntar o trap com o game. Eu caí de cabeça que eu sabia que ia dar bom.
Tipo, o meu estilo de música era total outro. Eu sempre fui de contar minhas vivências, o que eu passei, meus amigos passaram. Só que, tipo assim, hoje em dia eu canto o que eu passei, o que meus amigos passaram, o que a rapaziada passou pra chegar até aqui. Porque não foi fácil. Vocês estão ligados como é que é? Tudo tem um percurso, tudo tem um caminho, tem que trilhar uma caminhada ainda pra você chegar num lugar onde você quer. Então, hoje em dia eu canto o que a rapaziada vive nos campeonatos, saca? O que a rapaziada vive indo pra alguma coisa, tipo, fazendo uma vivência em outro local. Então, é por aí assim o mundo, pá. E graças a Deus hoje em dia, na minha casa, mano, sem sair de casa, hoje em dia eu tô tendo meus equipamentos em casa, eu posso gravar, não me preocupo de ir no estúdio. É porque, mano, jogo é coisa séria, o mundo dos games é coisa séria, não é só um joguinho, não é só uma brincadeira. A gente não tá ali se divertindo só, saca? A gente tá fazendo a nossa profissão. Então, eu espero, mano, que se você tem esse foco de um dia ser um gamer, ou ser um streamer, ou trabalhar em qualquer área, mano, não precisa ser necessariamente na influência, pode ser na música igual eu também, cantar sobre games, ou algo relacionado, mano. Confia, vai dar certo, corra atrás, confia em você mesmo, e é praticamente isso. Se eu finalizo, muito obrigado a todos. A minha família, a minha mãe principalmente, que é o meu maior pilar para chegar até aqui. Tamo junto.